Olá, queridos irmãos da Casa Espírita Irmã Rosália, mais uma vez aqui com os nossos encontros virtuais, hoje para trazer o tema, a reflexão, a importância da família nas nossas vidas. Nós vamos começar com um pequeno conceito que circula pela internet, como dito do Papa Francisco. Vai dizer assim: família é um grupo de pessoas cheios de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Papa Francisco. Que definição linda, profunda, né? Parece que o Papa, ele é espírita pelos conceitos, né? Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Quer dizer, pelos nossos julgamentos, a gente acha que não merece, né, estar às vezes, em alguns lugares, certos lugares. Mas aqui a gente sabe, né, pelo ensinamento da doutrina espírita, que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas para evoluir. Nada está errado, né? Essa que é a grande verdade. A importância da família. Levaram essa questão para Emmanuel. Livro Consolador. Sempre lembrando que esse livro questões de casas espíritas, de espíritas, que foi submetido a Chico Xavier e, por sua vez, submetido a Emmanuel, para receber as respostas, né, do Espírito Emmanuel sobre questões, com mais esclarecimento ainda sobre o que a espiritualidade, esse Consolador prometido por Jesus, teria que nos ensinar ainda. A questão 110, então, desse livro Consolador é: qual a melhor escola de preparação para as almas reencarnadas na Terra? Que pergunta simples, mas muito profunda no que ela deseja captar. Olha a importância. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Que escola será a mais importante? Emmanuel vai responder: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo pode instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Que profundidade! E nós achamos, às vezes, por alguns conceitos variados, dispersos, ou até fazendo parte de algumas doutrinas, de que a família seria um instituto falido. Nós estamos vendo pelos conceitos da espiritualidade que não é assim. Muito pelo contrário. A família ainda é o núcleo maior do amor de Deus para conosco. Agora nós sabemos que hoje, pela multiplicidade das relações, né, e o recebimento das mais diversas tendências, né, de reencarnatórias no corpo, as famílias se formam numa multiplicidade, né, numa diversidade bastante diferente do que era alguns anos atrás. Mas todas elas
não fogem a esse conceito, todas elas estão submetidas ao conceito da família. Questão 685A do Livro dos Espíritos. O que o codificador vai trazer aqui? É uma pergunta que vai falar sobre o amparo. Vai dizer assim, 685A do Livro dos Espíritos. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Para ver como os conceitos da doutrina espírita, eles extrapolam, né, certas fronteiras, certos limites que o homem coloca para o amor incondicional. A passagem de Jesus, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Jesus, naquele amor incondicional pela humanidade toda, por todos os seus irmãos, entendia que a família é a humanidade toda. É todo esse mundo que ele acompanhou desde o início da criação. Jesus, então, nos convidando a esse entendimento maior, esse passo maior. Mas nessa questão, Kardec vai nos esmiuçar, digamos, uma condição aqui. Kardec vai nos chamar a atenção para uma condição mais específica sobre a relação, né, da família, sobre a educação. É nessa questão, nesse comentário da questão, que Kardec vai cunhar o conceito de educação. Ele diz assim: a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Kardec está se referindo à questão que está aqui perguntada, né, por ele, né, se o velho já não tem mais condições, quem auxilia? A família, fora disso, a sociedade, a grande família. Então, Kardec está dizendo que a ciência econômica olha isso como um equilíbrio ou até desequilíbrio entre a produção e o consumo, que a carência ela é material. Mais adiante ele vai adentrar mais a questão. Esse elemento é a educação. É o elemento que está fora da ciência econômica, que não consegue captar isso, não tem a finalidade de captar o elemento educação. Kardec está destacando isso como progresso da humanidade. Esse elemento é a educação. Ele frisa, não a educação intelectual, mas a educação moral. Aí ele esmiuça mais ainda. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, Kardec agora está dizendo, né, conceituando que a educação é aquela da moral, não é nem a intelectual dos livros, é aquela que deixa marcados caracteres. O que são caracteres? Por exemplo, se apertarmos aqui o teclado, né, vai formar uma letra que imprimido vai marcar um caractere no papel. A educação moral que transforma, que marca os caracteres, que faz a modificação daqueles atos dos vícios, defeitos que nós trazemos de outras encarnações, inclusive. É isso que Kardec está se referindo aqui. E ele vai dizer que são incute hábitos, porque é por meio do hábito
que vai, então, marcar os caracteres. Hábitos saudáveis, hábitos amorosos. Quando Chico Xavier, e a história conhecida, né, queridos irmãos, do irmão Rosália, que Chico começando as suas tarefas da psicografia, e Emmanuel anunciava de início que seria em torno de uns 30 livros, Chico faz essa pergunta para ele, né? O que ele teria que fazer para conseguir, afinal de contas, vencer isso? O que ele tinha que... E Emmanuel vai responder 3 coisas. A história é conhecida, né? 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Por que será que Emmanuel diz isso para Chico? É o hábito. Porque se eu tenho a disciplina de me posicionar todos os dias, de alguma forma, me proponho a fazer isso para aprender, para marcar os caracteres por meio do hábito, do início tem algumas dificuldades muito naturais, pelo espírito que ainda somos carentes de evolução, de intelecto, inclusive também para entender todas as nuances e ensinamentos da vida, muito natural, mas que aquele hábito vai me levar, na sequência do hábito, a entender a lição, a introjetar as lições. Por isso que às vezes a gente diz, com toda a propriedade, inclusive, né? Quantas vezes, por exemplo, já fizemos Evangelho no Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas vezes já lemos aquelas passagens da Bíblia? E às vezes chegamos lá naquela passagem que já lemos 10, mais vezes, e nos damos conta. Nossa, olha aqui como está retido um dos princípios aqui amorosos de Jesus, como que está dito aqui e eu não percebi. Né? É o hábito que vai nos levando a essa evolução. Joana de Ângeles, livro SOS Família. O capítulo é o 15, Educação, que é muito importante dentro do nosso tema, a importância da família. Joana vai dar um conceito. A educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Não apenas um preparo para a vida mediante a transferência de conhecimento pelos métodos da aprendizagem. Antes é um processo de desenvolvimento de experiências, no qual educador e educando desdobram as aptidões inatas, aprimorando-as com recursos para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades da existência. Esse é um conceito de educação. O que Joana nos diz aqui? O desenvolvimento de experiências. Como é que nós vamos adquirir alguns conhecimentos? É experienciando. Experienciando como? Deslocado, loucamente? Não. Dentro dos limites do razoável, dentro dos limites da segurança. Ainda mais se tratando da educação, né, infantil, da educação juvenil. Aquela carga hormonal do jovem a favor do entendimento maior da vida, e não tão somente as aventuranças, né? Se usa muita expressão hoje, né? É muita adrenalina, é adrenalina. Então, o cuidado para que isso não se transforme tão somente nessa emoção prazerosa do corpo, e sim de entendimento, de marcar, sim, os seus caracteres, né? Joana Índia diz assim, dentro desse conceito da educação, dentro desse nosso tema, né,
que o livro é SOS Família, Socorro à Família, né? Que está aqui a sigla do socorro. Joana vai dizer que os métodos da experiência educacional devem ser concetâneos às condições mentais e emocionais do aprendiz. Um método utilizado para educação, na experiência educacional que falamos, devem ser concetâneos, devem ter parâmetros, né, com as condições mentais e emocionais do aprendiz. Vamos dar um exemplo, né? Eu como aprendiz, e aí vem um físico falar de usina nuclear, energia nuclear. Com a minha formação, ou até a falta de formação, pouco talvez vou entender. O que ele tem que fazer para ele me transmitir a matéria, transmitir o ensinamento? Dentro de alguns parâmetros, e aqui é falado isso, algumas relações de que eu vou poder entender a matéria. Nós começamos a entender a pedagogia de Jesus, o método de Jesus. Quando ele é indagado por quê? Falas por parábola, né? Jesus vai dizer, a vós foi dado entender, mas a eles não. Então tem que historiar, tem que ser lúdico até o professor, o educador, o responsável. Por isso que às vezes a gente vê, né, algumas cenas no cotidiano, né, em alguma loja, supermercado, quando às vezes tem um papai e uma mamãe num limite, né, com a criança, estão lá dentro dessa educação, e às vezes papai e mamãe, eles descem, eles pegam no ombrinho assim da criança, põem olho com olho, porque às vezes a criança quer alguma coisa que não tem condições e vai dizer da lição, não pode. Papai e mamãe não tem esse dinheiro para isso, isso não é para a sua idade, afinal. Está fazendo aqui, dando os fundamentos da educação conforme a criança entenda. Às vezes ela não entende aquele olhar assim, né, de censura, não, aí tem que falar. Essa é a parte da educação e também que Joana está se referindo aqui, muito bonito que Joana está dizendo, de entender as diferenças, né? Imagina uma família com mais filhos, um professor em sala de aula, quantas cabecinhas pensando no seu nível de entendimento. Até essa semana, falar nisso, chegou uma brincadeira, né? Provas de aluno, e aí sempre vem aquelas respostas assim, mirabolantes, né? Que se fazem e põem na internet. E aí a pergunta era assim, João tem 1,60 m, 1,82 m. 1,82 m, 1,82 metros. E a pergunta é, do professor, qual é o seu tamanho, né, sua medida em centímetros? O que o aluno entendeu pelo seu? Não conjugou lá a terceira pessoa lá com João, né? João mede 1,82 m, quanto é em centímetro? 182 centímetros seria a resposta. Ele responde, né, dele. Qual é o seu? João, ele entende que é ele. E ele põe 1,70 m. O que falta? Vira uma brincadeira, né? Virou assim essa história de internet repassando, tenta outras questões. Mas o que falta? Aquele professor mais atento para um aluno. Ele tem que talvez parar, isso a gente acontece também dentro da família amorosa, e explicar que o seu, naquele caso, era referindo a João, e não ao ser que ia responder a questão. Ele respondeu por si, pela metragem que ele tinha. Então, às vezes, tem que ter
também essa sensibilidade na captação disso. Rapidamente, acompanhando uma clínica, né, de dependentes químicos, fazendo algumas pesquisas, e uma mãe falando que tinha 3 filhas, né, e uma delas estava lá internada. E lá pelas tantas ela diz assim: eduquei com maior amor as 3, né, tudo do mesmo jeito e tal, e essa me saiu assim, ela disse, né. E aí a gente fica pensando com os botões, né. Aí é que está, talvez, assim, a unidade no tratamento. O que Joana alertou aqui na lição, que tem que entender as diferenças. Sabe lá, essa filha quantas vezes talvez não entendeu o recado, como as outras 2 tiveram essa percepção. E a sensibilidade da gente perceber isso, que o filho, o aluno, o parente, aquele familiar, o amigo precisa, às vezes, sim, de uma parábola, precisa de um toque a mais para entender. É uma sensibilidade. Muito bem. Joana, ainda no capítulo 13 desse livro, vai falar da importância, né, da República do Lar e o Evangelho no lar. Então entra, gente, mais um ensinamento. A importância da família. Diz ela, semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade. Abre as páginas fulgurantes onde estão inculpidos ditos do Senhor, e estuda com o teu grupo doméstico as sempre atuais lições que convidam às maduras ponderações de imediata utilidade. Sublime esse momento do Evangelho. Como que Kardec disse na questão 685A, hábitos. Criar o hábito. Às vezes até uma conversa mais profunda naquele momento do Evangelho é de se fazer. Analisar, claro, primeiro os próprios atos, né? Depois os atos em comum, para a gente ter uma ideia melhor da vida, das situações, e a espiritualidade amiga, familiar, incutindo em nós, nos auxiliando nas energias para esse momento. Queridos, encerrando aqui, coletâneas de história por Wagner Luiz Marques, ele é um educador do Paraná. E ele vai falar sobre a mãe. Como o tema é a importância da família, me parece bem propício aqui o que ele nos traz sobre isso. E aí nós lemos essa mensagem como encerramento do nosso encontro. De uma mãe. Eu lhe dei a vida, mas não posso vivê-la por você. Eu posso mostrar-lhe caminhos, mas não posso estar neles para lhe dar por você. Eu posso levá-lo à igreja, mas não posso fazer com que tenha fé. Eu posso mostrar-lhe a diferença entre o certo e o errado, mas não posso sempre decidir por você. Eu posso lhe comprar roupas bonitas, mas não posso fazê-lo bonito por dentro. Eu posso lhe dar conselho, mas não posso segui-lo por você. Eu posso lhe dar amor, mas não posso impô-lo a você. Eu posso ensiná-lo a compartilhar, mas não posso fazê-lo generoso. Eu posso ensinar-lhe o respeito, mas não posso forçá-lo a ser respeitoso. Eu posso aconselhá-lo sobre amigos, mas não posso escolhê-los por você. Eu posso alertá-lo sobre sexo seguro, mas não posso mantê-lo puro. Eu posso informá-lo sobre álcool e drogas, mas não posso dizer não por você. Eu posso falar-lhe sobre o sucesso, mas não posso alcançá-lo por você. Eu posso ensiná-lo sobre a gentileza, mas não posso forçá-lo a ser gentil. Eu posso orar por você, mas não posso impor-lhe Deus. Eu posso falar-lhe da vida, mas não posso dar-lhe vida eterna. Eu posso dar-lhe amor incondicional por toda a minha existência
e isto eu farei. Queridos, era a nossa mensagem de hoje no tema A Importância da Família. Deixamos um abraço no coração de todos e até a próxima.